tá ligado naqueles lugares que as pessoas entram e nunca saem vivo? Tipo picos de montanha, como o Everest ou Osasco. É isso que a gente vai ver hoje do meu mano Waquinho. Ele fez um vídeo chamado Lugares Onde Ninguém Sai Vivo. Conhecidos pelos seus mistérios. Outros lugares carregam histórias que alimentam lendas. Mas como aqui no canal eu gosto de trazer alguns casos diferentes, eu resolvi ir atrás de situações totalmente agoniantes. Em locais que aparentemente parecem casuais. O local para ir em família, passar o tempo ou até mesmo apreciar a beleza magnífica daquele lugar. Porém, nesses mesmos locais, coisas bizarras já aconteceram. Coisas que vão te deixar totalmente agoniado. Então se prepara que hoje é só caso pesado. Então sem mais enrolação, bora lá. Amor. Poço de Jacó. Na região Nossa, do parece um Texas, shotão. existe um lugar muito diferenciado, ao mesmo tempo surpreendente, chamado o Poço de Jacob. No verão, muitas pessoas resolvem visitar esse lugar. Tudo isso porque a água de lá é cristalina, então digamos que é um lugar perfeito para relaxar. Mas é justamente por essa situação que conseguimos encontrar algo interessante sobre esse lugar. Porque ele não é apenas para lazer. Muitos costumam... Mano, é muito bonito mesmo, mas tem que ter muita coragem pra nadar num lugar assim, porque é muito fundo. Tem que manjar, né? Tem que saber nadar. Algumas pessoas colocam equipamentos de mergulho e descem vários metros até chegarem a um túnel de aproximadamente 5 metros de largura. E do outro lado desse túnel submarino, há um sistema de cavernas considerado um dos lugares mais perigosos e claustrofóbicos de todos os Estados Unidos. Mas isso não é tudo, porque quando você atravessa o túnel e chega a esse sistema de cavernas, ele se divide em 4 seções. Na primeira seção, tudo é bem tranquilo. Essa seção se encontra a 14 metros de profundidade. Mas ainda assim é possível ver a luz da superfície e ver o que está ao redor, né, sem precisar de uma lanterna. Sem contar que o espaço é bem amplo, permitindo que você se mova com facilidade. Porém, à medida que você desce, as coisas começam a ficar mais interessantes. A segunda seção, então, já se encontra em um espaço mais reduzido, a cerca de 20 metros de profundidade. E essa seção é ainda mais fácil de acessar. Não há um perigo tão grande, mas há um detalhe, porque quando a pessoa for retornar para a superfície, ela deve prestar muita atenção. Porque tem uma passagem que confunde, e em vez da pessoa estar indo para a saída, ela acaba indo para um beco sem saída que sobe vários metros. A segunda seção geralmente é acessada por mergulhadores novatos e intermediários. Então é a partir daqui que as coisas começam a ficar bizarras. À medida que você avança pela segunda seção, a caverna começa a se transformar em um túnel claustrofóbico, ficando cada vez mais apertado e escuro. Então como Ó, isso aí tá me lembrando Você- o membro de uma certa pessoa. Mas por que que a pessoa vai nadar num lugar desse? Será que não vale a pena? Pra quê? Você vai ver uma caverna com uma aguinha azulzinha que você nem vai conseguir ver direito porque você tá com óculos de natação? você deve imaginar na terceira sessão, a situação fica terrível. Nesse ponto, a pessoa já se encontra a quase 30 metros de profundidade. E aquela facilidade de Pra quê? locomoção que havia na primeira sessão já não existe Ué, mais. pra quê? Agora, a pessoa passa por um túnel cheio de cascalho, além Cheio de que ela caralho? deve cuidado para não levantar detritos que podem bloquear totalmente sua visão. Então, por razões óbvias, apenas mergulhadores experientes conseguem acessar essa seção. Mas é nesse momento em que vem a parte que Sou maluco. pessoalmente me causa claustrofobia. Alguns metros abaixo, na parte mais profunda da terceira seção, existe uma pequena escotilha metálica, que cobre um túnel extremamente apertado. E se a pessoa conseguir atravessar esse túnel, ela consegue chegar à quarta seção. Mas acontece que até hoje, ninguém sabe direito como é essa área. Tudo fica completamente escuro, mesmo com lanternas a pouca visibilidade. Para chegar lá, você precisa tirar todo o equipamento de mergulho, Olha, espremer em pra quê? Me diz, pra quê que você vai fazer isso? Não tem necessidade. Você vai tirar todo o equipamento de mergulho pra quê? Ver uma água mais verde? um espaço minúsculo e começar a se arrastar até alcançar o outro lado. Mas aqui vem uma má notícia sobre essa quarta seção, porque todas as pessoas que tentaram explorar essa região morreram, exceto uma. E hoje em dia ele tá todo fudido. Em 83, 2 jovens de 24 anos, chamados Richard Patton e Clark McConnell, entraram no Poço de Jacob. Os dois eram mergulhadores experientes, com vários cursos e certificações. Eles não tinham medo de nada. Eles já haviam visitado o Poço de Jacob uma vez e inclusive tinham chegado na terceira seção. No dia em si, os dois adentraram no poço e atravessaram a primeira seção até chegarem na terceira. Então na frente deles se encontrava a escotilha metálica.
Richard foi o primeiro a entrar, então ele tirou seus tanques de oxigênio e começou a empurrar pelo túnel enquanto ele se arrastava. Segundos depois, vacilo. ele chegou à quarta seção, e foi nesse momento que algo aconteceu. Poucos segundos depois, Clark viu Richard voltar, gritando e se arrastando desesperadamente. O pior de tudo é que Clark percebeu que Richard tinha perdido o equipamento de mergulho e estava desesperado para respirar. Nesse ponto, Clark agarrou seu amigo e tentou ajudar ele a sair do túnel. Assim que Richard voltou desesperado, Clark imediatamente colocou a máscara de oxigênio nele para que ele pudesse respirar. Depois disso, os dois tentaram se acalmar, enquanto revezavam a máscara de oxigênio. Só que o problema era que agora eles precisavam voltar para a superfície, segurando a respiração por vários segundos para que durasse o oxigênio e os dois conseguissem usar. Então eles começaram a subir o mais rápido que podiam. Eles atravessaram a terceira seção e então chegaram na segunda. Mas acontece que enquanto eles se encontravam nadando desesperados, de repente eles se depararam com uma grande rocha acima deles. E como você deve imaginar, acontece que eles haviam entrado na passagem errada, que foi aquela... Puta que pariu, mas os caras não eram profissional, mano. A mesma que eu expliquei pra vocês. Então naquele momento eles se encontravam em um beco sem saída. Eles começaram a entrar em pânico, sabendo que precisavam descer novamente e contornar até encontrar a saída. Só que o que é mais perturbador é que enquanto eles desciam, eles ouviram o oxigênio do tanque acabar. Então, com o último fôlego, eles começaram a nadar o mais rápido possível. Segundos depois, Clark chegou à superfície, mas infelizmente, Richard não conseguiu escapar, com seus últimos momentos em total escuridão debaixo da água. Horas depois, uma equipe de resgate chegou e encontrou Richard preso na passagem errada da segunda seção. Só de pensar no desespero que ele deve ter sentido no momento em que estava sem saída, já me dá uma agonia. E eu não sei vocês, mas enquanto eu estudava esse caso, foi passando na minha mente todas as cenas. E simplesmente, cara, me embrulha o estômago e me dá um desespero. Agora imagina... Caralho, nossa, é muito claustrofóbico isso. É uma mistura de todos os medos que existem. Muito claustrofóbico, tudo escuro. Ele viu o amigo dele indo embora e deixando ele lá, tá ligado? Porque ele não sabia que ele tava preso. Há uma ilha totalmente isolada em São Paulo, que olhando por fotos parece Paulo? ser uma ilha bonita até. Só que apesar da sua beleza, ninguém quer se aproximar dela. Inclusive, o governo proibiu o acesso. E Ilha da Queimada Grande e Queimada Pequena, Unidade de Conservação Federal. Mano, por que eu nunca ouvi falar nisso? apenas a marinha pode chegar até lá. E talvez você se pergunte o que há de errado nesse lugar. Então vamos para o contexto. Tudo começa no início do século XX, quando um pescador estava navegando perto dessa ilha. Enquanto navegava, ele percebe de longe que na costa da ilha tinha vários pés de banana. Inclusive, ele nota que todos os pés estavam carregados de frutos. Então imediatamente ele pensa em se aproximar, descer do barco e pegar todas as bananas para depois voltar para a região onde ele morava e vender essas bananas. Vacilão, olha uma ilha bonita dessa. A primeira coisa que pensou foi eu pegando essas bananas. Depois, o homem chega à ilha, para e desce do barco e começa a caminhar em direção às árvores. A primeira coisa que ele faz é subir em uma dessas árvores e começa a sacudir ela intensamente para que as bananas caiam. Só que é nesse momento que algo inexplicável acontece. Poucos segundos depois de balançar a árvore, o pescador acaba sentindo uma forte dor perto da barriga. E quase ao mesmo tempo em que ele sente a dor, ele cai da árvore. Então, alguns segundos depois, ele se levanta, mas então ele percebe que está sangrando. O mais estranho é que, ao olhar para o ferimento no seu corpo, ele começa a procurar ao redor para entender como aquilo tinha acontecido. Mas ao não ver nada, ele entra em pânico e sai correndo de volta para o barco. Só que o problema é que enquanto ele corre, ele perde a consciência e desmaia no chão. Várias horas depois, um barco passa perto da ilha e alguns dos tripulantes percebem que há um bote ancorado na costa. Ao avistar esse bote, eles acham suspeito. Eles se aproximam para garantir que está tudo certo por ali. Quando eles chegam à ilha, eles encontram um homem caído no chão. Ao se aproximarem, percebem que esse homem está morto. Jamais descobriram o que aconteceu com ele naquele momento. Então, alguns anos depois, um vigia foi designado para ficar na ilha, junto com a sua família. Quando eles chegaram lá, eles se hospedaram no farol da ilha. A princípio... Nossa, que triste, né, mano? Que triste. O cara foi literalmente botado num filme de terror. Tudo corria bem, e vários dias se passaram até que algo terrível aconteceu. Algumas semanas depois, um barco passava perto da ilha e percebeu que a luz do farol não estava acesa. Horas mais tarde, um grupo de exploração chegou à ilha para verificar se estava tudo bem com o vigia. Ao chegarem lá e inspecionarem a casa do farol, eles viram que tudo estava em ordem. Inclusive, havia muitos suprimentos.
Mas o que eles viram logo em seguida foi muito esquisito. Ao examinarem os quartos, eles perceberam que cada membro da família estava deitado na cama. Porém, todos estavam mortos. Digamos que o único padrão comum de todas as pessoas encontradas mortas nesse local era que seus corpos tinham marcas esquisitas e que todas as janelas dos quartos estavam abertas. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Bom, acontece que cada uma dessas pessoas foi envenenada por uma substância que simplesmente corroeu seus órgãos. E esse vem de uma cobra chamada Jararaca ilhoa. Como é que ela mordeu os caras? Eles nem notaram. Desgraçado, entrou no farol ainda. Serpente que só existe nessa ilha e é considerada letal. E na realidade, toda a ilha está infestada por essas cobras. Nossa. Estima-se que existem entre 3.000 a 4.000 cobras vivendo nessa ilha. Mas o mais assustador sobre elas é que elas vivem nas árvores, esperando para caçar aves. Então, se uma pessoa visitar essa ilha, essas cobras estão sempre acima, e se alguém fizer um movimento que coloque elas em ameaça, elas podem cair da árvore e morder instantaneamente a pessoa. E a partir do momento em que uma pessoa é mordida, ela tem apenas 60 minutos para chegar até um hospital e conseguir um antídoto. Só que até atravessar o mar de volta de barco seria impossível chegar a tempo. Hoje em dia, apenas o exército brasileiro vai até essa ilha. E eles só vão uma vez por ano para trocar as baterias do farol. E hoje em dia é automático. Então sim, entra para um dos lugares mais bizarros do planeta. Da hora que um dos lugares mais bizarros é aqui, na metrópole mais poluída do mundo. Eu sei que eu comentei no meu vídeo anterior sobre o Monte Everest, um caso envolvendo o David Sharp. Então, para comprovar para vocês que esse monte realmente não brinca quando o assunto é... Sabia que teve um casal que foi no Monte Everest, eles queriam filmar um pornozão junto, então na hora que eles iam fazer o tango do diabo, eles congelaram. Ser bizarro, eu vou contar mais um caso envolvendo esse local. O Monte Everest é a montanha mais famosa do mundo e também a mais alta. Isso faz com que vários alpinistas, tanto profissionais quanto iniciantes, tentem alcançar o topo e chegar lá sem problemas nenhum. E segundo pessoas que já se aventuraram por lá, elas comentam que é um dos lugares mais impressionantes do planeta. Mas o que impressiona também são as histórias sinistras. Lincoln Hall era um australiano de 56 anos que havia dedicado grande parte de sua vida ao alpinismo. Lincoln já havia escalado várias montanhas perigosas, e em 1984 ele fez parte do primeiro grupo de expedição australiano a escalar o Everest. Em outras palavras, Lincoln era um especialista nessa área. Em 2000... Vou ter que dar uma de cabaço aqui, hein, mano. Ouvir esse cara falando sobre o Lincoln só me fez lembrar do mangá The Climber. É aquele tipo de obra em que você vai vendo o bagulho e você realmente se envolve com a história, saca? Em 2006, aos 56 anos, ele decidiu participar de mais uma expedição para escalar o Everest pela segunda vez. Então, no dia 26 de maio desse mesmo ano, Lincoln e sua equipe partiram, e alguns dias depois chegaram sem problemas ao topo da montanha. Tudo parecia normal, mas algo estranho começou a acontecer alguns minutos depois. Tudo isso porque durante o início da descida, conforme o tempo passava, Alexander e outros membros do grupo perceberam que Lincoln estava agindo de maneira esquisita. Ele caminhava mais devagar que o normal, inclusive ele começou a dizer que se sentia fraco e confuso. Além Puta merda, perdeu o oxigênio do cérebro. de que ele passou a falar coisas sem sentido. Todos no grupo sabiam que tinha algo acontecendo com Lincoln. Mas talvez o que eles não sabiam é que a situação era bem grave porque Lincoln estava sofrendo de um edema cerebral. Ou seja, devido à falta de oxigênio pela exposição prolongada a uma altitude extrema, seu cérebro começou a inchar. E isso afetou totalmente seu raciocínio. E a parte onde eles estavam no Everest é chamado de Zona da Morte. O edema cerebral foi a principal causa para que Lincoln tivesse alucinações e agisse de forma estranha. Então, minutos depois, ele desmaiou na frente de todos. Alguns membros do grupo tentaram acordar ele, mas ao checarem o pulso, perceberam que Lincoln não estava mais vivo. Nesse ponto da escalada, eles decidiram que o melhor seria deixar o corpo ali e descer para pedir uma equipe de resgate e depois voltar para recuperar o corpo. Mas ele não tinha Só que pulso, grande parte-chave desse caso é que Lincoln ainda estava vivo. E acontece que por causa do edema cerebral, seu corpo entrou em uma espécie de coma e seu pulso estava tão fraco que ele não podia ser detectado. Após várias horas, o grupo de expedição desceu vários quilômetros e encontrou outro grupo. Eles pediram ajuda e uma busca foi iniciada. Enquanto isso, 12 horas se passaram. E o pior aconteceu quando Lincoln recobrou a consciência. Ele estava à beira da morte, sofrendo de hipotermia, sem conseguir sentir os dedos, com grande dificuldade para respirar. Lincoln ele se levantou e começou a caminhar.
O mais agoniante dessa situação é que as suas alucinações continuavam, fazendo ele acreditar que ele estava em outro lugar. Porém, de alguma forma, ele conseguia recuperar o senso de realidade e percebia que ainda estava no Everest. O mais incrível de tudo isso é que Lincoln sabia que ele estava morrendo. Ele conseguiu caminhar por 30 horas na zona da morte, até que enquanto ele se 30 sentava horas? pronto Caralho! para desistir, um grupo de escaladores conseguiu encontrar ele. Ao ouvir Ele sobreviveu? vozes e ver vultos, Não. Lincoln não sabia se estava alucinando ou se eram pessoas reais. Então, nesse meio tempo, esse pessoal ajudou o Lincoln a permanecer consciente. Horas depois, Lincoln foi resgatado por um helicóptero e levado para um hospital. Anos depois, ele se recuperou de todos os ferimentos Nem e fudendo. contou sua experiência em um livro. Que é uma Caralho! O único que eu imaginei que não tinha como sobreviver, sobreviveu. história bem sombria, considerando que o Monte Everest já tirou a vida de mais de 200 pessoas, onde muitas dessas pessoas, os corpos nunca foram encontrados. Sem dúvida, um caso de sobrevivência extrema. Na Inglaterra, existe uma colina que, ao subir nela, ela te leva para a entrada de uma caverna. E através dessa caverna tem um rio nela totalmente profundo. Esse lugar é conhecido como Cavernas Mossel. E esse Mano, entrar na porra do morro da caverna é a coisa mais bizarra que você pode fazer, filho. Tanto de bactéria que deve ter aí. Você pode descobrir o Covid-20, sífilis 2, AIDS 3. local era muito famoso há algumas décadas. Mas apesar de famoso, poucas pessoas realmente entraram lá. Desde 1967, as cavernas Mossel foram fechadas permanentemente devido a uma situação muito bizarra. Mas o que poderia ser essa situação? Anos atrás, ao ver esse riacho, era possível seguir ele até a caverna. Então, após alguns minutos, ele se dividia em dois caminhos, que por sua vez levavam a outros sistemas de túneis subterrâneos. Pela direita, o caminho se estendia por 12 quilômetros. E embora fosse fácil de passar, era um túnel pequeno e apertado, sendo necessário se arrastar por ele. Uma situação complicada é que ele pode inundar muito facilmente. Podemos dizer que menos de 20 pessoas chegaram no final desse caminho. Então, falando do caminho à esquerda, esse caminho era bloqueado por uma seção de pedras. E ninguém sabia o que havia do outro lado, mas algo que intrigava os cientistas e exploradores era que a água desse caminho reapareceria 2 semanas depois, saindo por um buraco desconhecido. Esse trecho misterioso do túnel ficou conhecido como o Elo Perdido. Há algumas estimativas de cálculo que ele tem aproximadamente 8 km de extensão. Mas o mais perturbador é que até mesmo exploradores experientes têm medo desse lugar. Tava pensando, porra, essa cavernona aí parece o Shotão da natureza. Eu tô com enxaqueca fodida, tá, mano? Então minha lógica tá indo pros caralho. Embora pudessem ser reconhecidos por encontrar a rota secreta que se conecta ao Elo Perdido, eles simplesmente preferem não ir ali. Mas por que isso ocorre? Após a descoberta das cavernas em 1941, os primeiros exploradores que começaram a entrar logo perceberam alguns perigos nessa região, porque ao entrarem nesses túneis claustrofóbicos, eles encontraram centenas de seções cheias de água, transformando esse labirinto subterrâneo em algo mortal. Em 1967, um grupo de 10 exploradores experientes decidiram descer até o local para serem os primeiros a encontrar essa misteriosa rota do Elo Perdido. Então, em junho daquele ano, o grupo iniciou a expedição. Quase 1 hora depois de percorrer os túneis, 4 dos exploradores acharam que era uma má ideia e decidiram voltar à superfície. Os outros 6 continuaram. Porém, depois de algumas horas, algo acabou acontecendo. Embora o clima estivesse perfeito quando eles entraram, o tempo começou a nublar. E minutos depois, acabou caindo uma das tempestades mais incomuns já registradas na região. Então foi nesse momento que os 4 exploradores que estavam na superfície perceberam algo assustador. Toda a água da entrada havia se acumulado e a entrada da caverna se encontrava submersa. Dentro da caverna, os outros exploradores haviam percorrido cerca de 3 quilômetros e não tinham como saber que estava ocorrendo essa tempestade. Então eles seguiram... Imagina tu percorrer 3 km dentro do cu, mano. É basicamente o que os caras estavam passando. Então eles seguiram em frente. E naquele momento, eles se encontravam em uma seção chamada Marathon Distante, um túnel de 300 metros de comprimento, mas com apenas 30 centímetros de altura e meio metro de largura. Nesse trecho, era necessário atravessar com o rosto pressionado contra a água e as pedras, tornando a travessia longa, claustrofóbica e desesperadora. Esses 6 exploradores não tinham medo desse túnel, mas quando perceberam a chuva e viram o nível da água subindo, eles entenderam imediatamente que estavam em uma situação mortal. O que antes eles amavam fazer, acabou se tornando naquele momento algo aterrorizante. O explorador que liderava o grupo começou a se arrastar o mais rápido possível e conseguiu chegar ao final do túnel. Ao chegar, ele pensou que havia encontrado a saída
e o fim do elo perdido. Só que ele percebeu que não havia nada além de uma fenda no alto da caverna, e como você deve imaginar, era impossível sair por ela. Enquanto tudo isso acontecia, na superfície, as autoridades e dezenas de pessoas chegaram tentando de tudo para impedir a catástrofe. Em um certo ponto, eles construíram uma espécie de barreira para impedir que mais água entrasse. Mas já era tarde demais. As cavernas estavam cheias de água e não havia nada que pudessem fazer, exceto esperar a água baixar. Todos os exploradores haviam chegado à seção final do elo perdido, mas não havia saída. Então a água subiu e aos poucos todos começaram a se afogar. Dias depois, quando as cavernas secaram, a equipe de resgate entrou nela e encontraram os corpos sem vida de todos os exploradores. O mais perturbador é que esses corpos nunca puderam ser retirados do local. Então algumas pedras grandes foram colocadas para bloquear o caminho à esquerda. Hoje em dia ainda é possível visitar a parte externa das cavernas Mossel, mas o acesso ao caminho interior permanece fechado. Não tem o menor motivo pra você entrar na caverna dessa. Em 2002, Sean Doyle, um bartender de 25 anos de Nova York, saiu por algumas horas, e assim que ele saiu, algo bizarro aconteceu. Os clientes que sempre frequentavam o estabelecimento descreviam ele como uma pessoa gentil e atenciosa. Sean havia feito amizade com um homem de 47 anos chamado Michael, e eles eram vizinhos, morando no mesmo andar de um prédio. As pessoas que viam eles juntos descreviam essa amizade como um tanto quanto curiosa e que os dois eram totalmente o oposto. Tudo isso devido à diferença de idade deles e ao fato de que Michael era muito maior do que Sean. Os dois passavam bastante tempo juntos em seus momentos de folga. Um desses dias foi 13 de dezembro de 2002. Sean tinha acabado de terminar um dos seus turnos, e ao chegar perto do seu apartamento, ele percebeu que Michael estava com sua namorada. Os dois viram ele e convidaram ele para jantar. Sean aceitou e entrou no apartamento. Com a namorada do Michael, não com a namorada do outra. Eu já pensei, caralho, traiu ele e agora vai... Nós vamos se matar. O apartamento se arrumou e minutos depois, os três saíram do prédio. Então, nas próximas horas, eles foram a um bar, se divertiram e antes que percebessem, já era de madrugada. Era hora de voltar para casa e para isso, eles só precisavam caminhar algumas ruas. Os três saíram do bar e caminharam por alguns minutos. Porém, quando estavam quase chegando, Michael começou a se irritar. E em questão de minutos, ele deu um soco no rosto de Sean, sem pensar duas vezes. Tudo isso porque ele acreditava que Sean estava flertando com sua namorada. E isso acabou incomodando ele, levando ele a atacar o amigo. O problema é que a situação não ficou nisso. Michael continuou a agredir Sean, golpeando ele inúmeras vezes. Os gritos acabaram acordando os vizinhos, que começaram a testemunhar a cena. E que mais tarde, os mesmos vizinhos descreveriam a situação como um homem grande se aproveitando de um homem pequeno, tirando... Nossa, maluco de 40 anos com a maturidade dessa. Nem sequer tentou entender antes. Para piorar ainda mais a situação, Michael agarrou Sean pelo pescoço e jogou ele com toda a força para trás. Sean, então, que mal conseguia se equilibrar, não percebeu que havia um daqueles tubos de plástico usados para cobrir buracos de drenagem durante obras na cidade. Então, de forma resumida, Sean caiu diretamente no buraco que tinha 5 metros de profundidade. Caralho. Quando os vizinhos perceberam, eles ficaram em choque e estavam prestes a ligar para a emergência. Só que de repente eles começaram a ouvir um grito, que descreveram como aterrorizante. E o que ninguém sabia é que no fundo desse buraco havia muita água fervente. E o vapor liberado pelo sistema de drenagem estava em uma temperatura extremamente alta. Os vizinhos chamaram a polícia e minutos depois, os paramédicos, bombeiros e policiais chegaram ao local. Eles podiam ouvir os gritos de Sean ecoando pela rua. Um dos bombeiros se aproximou do buraco para tentar ver Sean, mas o vapor estava tão quente que ele teve que recuar. Mesmo assim, Sean continuava aguentando, e então, momentos depois, o vapor começou a se dissipar. Os bombeiros... Ele tava aguentando? Mano, não é possível, caralho! Se aproximaram novamente para tentar retirar ele de lá. Foi então que eles perceberam que metade do corpo de Sean estava submerso na água fervente, e ele não parava de gritar. Mais tarde, descreveram sua expressão como de desespero e agonia. No início, a equipe de resgate pensou em jogar uma corda para que ele pudesse ser puxado. No entanto, Sean estava ali há tanto tempo que suas extremidades já não respondiam. Em outras palavras, nossa, a parte de baixo dele, que horror, que horror. Ele não conseguia segurar a corda. A próxima tentativa foi colocar uma corda em um dos bombeiros para que ele descesse e ajudasse Sean. Mas ao entrar no buraco, o bombeiro percebeu que a temperatura era muito mais alta do que eles pensavam. O vapor estava a cerca de 150 graus Celsius. Cara, isso tudo por
por um flerte que nem devia ser um flerte. Mano, mano. As autoridades começaram a pensar como poderiam tirar ele dali rapidamente, porém logo perceberam que seria impossível. E o mais triste é que nos 10 minutos seguintes, eles não puderam fazer nada, além de ouvir os gritos de Shawn pedindo por socorro. Cara, que traumatizante, velho. Nossa senhora, que traumatizante. Puta que pariu. Os gritos cessaram e uma revelação veio mais tarde. As autoridades tiveram que esperar 4 horas até que a temperatura no buraco caísse o suficiente para que pudessem retirar o corpo. A médica legista Julie Melinex recebeu os restos de Shawn. Em seu livro, ela descreveu algo interessante e curioso. Segundo ela, esse foi o caso mais horrível em que ela já havia trabalhado. O que Julie descobriu é que, apesar dos ataques de Michael e da queda no buraco, Shawn poderia ter se recuperado facilmente. O verdadeiro problema foi o vapor que acabou queimando ele lentamente. A revelação de Julie é que as queimaduras por vapor não danificam os nervos, ao contrário das queimaduras por fogo. Em outras palavras, Shawn sentiu absolutamente tudo, e por isso não ficou inconsciente. Mas um caso agoniante, sem dúvidas. Caralho! Mano, porra, não é possível que você vai deixar... Você não vai falar o que aconteceu com outro cara. Não é possível, você pelo menos vai falar que ele foi preso, né? Pô, ele foi preso, né? Pelo amor de Deus. A mina dele pelo menos terminou com ele, né? Não é possível. Disney é um lugar surpreendente que a maioria das pessoas desejam visitar. Mas não é novidade que nesse local tem várias coisas que acabaram acontecendo de forma acidental. E isso custou uma vida, algum membro do corpo ou coisas parecidas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, na verdade vários vídeos falando sobre a Disney, mas esse caso se encaixa em lugares bizarros, e que também faz você pensar exatamente tudo o que aconteceu nesse dia. E bom, que dia, né? Em junho de 1974, a Disney lançou um show que consistia em colocar pessoas em uma sala diante de um palco com animatrônicos. Esses animatrônicos cantavam músicas sobre diferentes épocas dos Estados Unidos. Essa é a mordida de 87! O show era conhecido como America Sings, e assim que foi lançado, ele rapidamente se tornou um grande sucesso, sendo uma das atrações mais visitadas da Disney. No entanto, o que começou como um sucesso acabou se tornando uma das histórias mais sinistras do parque. O que nos leva ao caso que eu tô me referindo. Deborah Stone era uma jovem de 18 anos que morava na Califórnia. Naquela época, ela se encontrava à procura de um emprego para juntar dinheiro e pagar sua matrícula na universidade. Então, após algumas semanas de busca, ela foi contratada pela Disney e seu novo trabalho era simples e fácil: ser uma das anfitriãs do America Sings. Sua função era subir ao palco, se apresentar, cumprimentar o público e fazer a introdução dos animatrônicos. Depois disso, as luzes se apagavam e ela deveria sair por trás do palco. Porém, em um desses dias, algo aconteceu que até hoje ninguém consegue explicar de fato. No dia 8 de julho daquele ano, tudo parecia normal. Deborah estava prestes a terminar seu turno e restava apenas apresentar mais um show antes de ser substituída. Pouco depois de fazer a apresentação, ela saiu por trás do palco e o show começou. Tudo estava indo bem, mas no meio da apresentação, um homem que estava na plateia ouviu um som estranho, que acabou deixando ele confuso. No início, ele não deu muita importância, mas conforme o show prosseguia, ele voltou a ouvir o mesmo som. Quando o show terminou, ele ainda estava intrigado e ele decidiu avisar um dos funcionários. O funcionário disse que daria uma checada mais tarde, porque com o público entrando para a próxima apresentação, esse assunto acabou sendo deixado de lado. Quando os shows terminaram, esse mesmo funcionário caminhava por trás do palco e foi nesse momento que ele acabou fazendo uma descoberta. E para entender melhor o que aconteceu e por que foi tão terrível, é importante explicar como essa atração funcionava. A Disney havia criado um grande palco giratório, com paredes divisórias que separavam 6 cenários diferentes, cada um com seus animatrônicos. O público entrava no teatro e via apenas um dos cenários, então o palco girava e revelava cada um dos 6 cenários ao longo da apresentação. Após o último show do dia, Deborah saiu por trás do palco, e foi nesse momento que algo aconteceu. Atrás desses cenários havia uma grande parede grande, e ao passar por essa parede, você chegaria em uma sala de armazenamento. No entanto, entre essa parede e a sala de armazenamento, havia um espaço de cerca de 30 a 40 centímetros de largura. Os funcionários tinham sido avisados várias vezes para não entrarem nesse espaço, mas não havia nenhuma barreira física para impedir o acesso, e quando as luzes se apagavam, era impossível enxergar esse lugar. O problema é que quando Deborah saiu por trás do palco, ela pode ter tropeçado ou se confundido no caminho. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Assim? No entanto, assim que ela entrou nesse espaço estreito, ela ficou presa. Então ela começou a entrar em pânico e gritar por ajuda. Mas devido ao som da música, ninguém conseguia ouvir ela. Mais assustador é que enquanto Deborah gritava desesperadamente, o palco começou a girar, arrastando ela totalmente. Não dá pra saber o que
aconteceu no primeiro giro, mas dada a força do mecanismo para girar o palco, seu corpo provavelmente foi deformado de forma terrível, e ela deve ter sentido uma dor insuportável. Deborah tentou gritar com todas as suas forças, esperando que alguém parasse o show, mas com a próxima rotação do palco, ela foi novamente arrastada e esmagada pelas paredes da atração. Nossa O show continuou por senhora, quase mano, 20 que horror. minutos, e o som que o homem do público ouviu eram na verdade os gritos de Deborah, mas infelizmente ela não pôde ser salva. Esse caso foi a primeira morte registrada na Disney. E após isso, as paredes da atração foram substituídas por outras que pudessem ser facilmente quebradas em casos de emergência como esse. Vale lembrar que tem um vídeo na internet que supostamente registra esse momento do grito, mas muitos dizem ser fake, e eu pessoalmente acredito que seja também. Mas eu vou passar aqui para vocês darem uma analisada por conta própria. Impossível esse momento. Let's travel on through history and hear America sing. Sing it, Sam! Yankee Doodle traveled south, riding on a riverboat. Played a tune and sang it out, it sounded like a billy goat. Yankee Doodle liked the South, sang their song so dear. Thought they were most elegant for everyone to hear. Yankee Doodle sing it up, Yankee Doodle bang. Não dá pra ouvir nada. Nossa, que realista. Provavelmente era mesmo, hein? Caramba. Às vezes é bom demais só ser grato pelo que a gente tem. Pera, que som é esse? Não pode ser! São eles, os membros do Reino de Sódio. Muito obrigado pelo apoio, Isadora Lages e QMS2. Tamo junto demais, meus nobres. É tudo zoeira!